E era meio isso, assim, é meio um war também. Você fala assim, você compra esse lote aqui do lado porque a outra incorporadora não avançar para dentro da sua área, né? Porque aí você não consegue comprar, te quebra o terreno. Então acho que eu consegui estruturar isso de uma forma que deu tempo de comprar, né? Só que mesmo assim, não é só isso, né? Você quer comprar, mas a pessoa também precisa querer vender, né? E eu acho que essa também é uma outra grande dificuldade. Então talvez a habilidade assim de se pôr no lugar do outro, entender qual é a necessidade, para você conseguir fazer essa compra. Então isso também é uma coisa que é bem complexo, né? E hoje, para contar a história de uma personalidade do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil. Ele é formado em engenharia civil, também cursou marketing e depois participou do nosso programa em Harvard e hoje lidera a GD8, uma incorporadora que se destaca no mercado por transformar a relação das pessoas com o espaço. Paralelamente, ele é fundador do Instituto Caça Fome, criado durante a pandemia e que hoje já ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas socorridas em situação de emergência. Seja muito bem-vindo ao podcast Daniel Ribeiro. Obrigado. Eu acho que assim, uma coisa que eu tenho assim, tem intuição, confirma com dados, checa tudo, mira e vai, né? E aí você vai encontrar no caminho ruído e sinal, né? Então, por que eu estou falando isso? Ruído, o que para mim foi ruído? Ruído é aquilo que você fecha o ouvido, ignora e segue em frente. Essa surdez, né? Que a surdez funciona bem, né? E sinal são coisas que você, tá ali, dá uma olhada, vê o que é, dá uma ajeitadinha no rumo, não é pra você virar à esquerda, mas assim, puxa um grauzinho pra cá, 2 pra lá, você vai ajustando conforme o sinal. Se você não tiver isso, você não chega onde você quer, você acaba virando pra tudo que é lugar e tudo que é tendência, você se perde. Sejam bem-vindos ao YPOcast Líderes Extraordinários, uma plataforma dedicada à sua jornada de desenvolvimento pessoal e profissional. Conheça as histórias inspiradoras de diversos executivos e empreendedores. Esta iniciativa é uma colaboração do YPO Brasil e da Exame. Assista agora mais um episódio e acesse nosso site. Bem-vindos a mais um episódio do YPOcast, o podcast do YPO Brasil. Aqui contamos histórias de líderes que transformam negócios e vidas. Em mais um episódio, estou aqui com a YPOer Sheina Hakim. Bom ter você nesse episódio comigo, Sheina. Mais um episódio, Marcelo. E hoje, para contar a história de uma personalidade do mercado imobiliário de alto padrão no Brasil. Ele é formado em engenharia civil, também cursou marketing e depois participou do nosso programa em Harvard e hoje lidera a GD8, uma incorporadora que se destaca no mercado por transformar a relação das pessoas com o espaço. Paralelamente, ele é fundador do Instituto Caça Fome, criado durante a pandemia e que hoje já ultrapassa a marca de 1 milhão de pessoas socorridas em situação de emergência, incluindo as catástrofes da Bahia, litoral norte de São Paulo e Rio Grande do Sul. Seja muito bem-vindo ao podcast Daniel Ribeiro. Obrigado. Prazer estar aqui com vocês, uma honra. Amigos, entrevistadores. Vai ser um papo ótimo, Daniel. E para a gente pegar aqui, começar aquecendo, conta um pouco pra gente, a gente estava batendo um papo ali antes, né? Tem muita história interessante sua antes da GD8, né? Que é a sua incorporadora. Começa com essa primeira fase aí da sua vida, carreira, estudante, profissional, antes da GD8. Então, eu nasci em São Paulo, né? Morei na freguesia a minha vida toda, até casar, né? Estudava no Colégio São Luís, na Paulista. Sangue português, assim, outro dia eu fiz o exame de laboratório lá, deu 98% Península Ibérica, então assim, mais português ali. Olha. Dos dois lados, né? Olha. E uma infância assim morava numa casa grande, assim, meio quase um sítio, então jogava futebol o dia inteiro, né? E estudava no Colégio São Luís na Paulista, então pegava bastante trânsito para ir e para voltar, né? E aí eu acho que assim, falando, né, aí um pouco de como a coisa começou, né? O meu pai, ele era engenheiro, né? Engenheiro civil. Eu resolvi fazer engenharia porque aquela questão, você é bom em matemática, ruim em português, ruim em inglês, ruim em francês, era ruim em tudo que era línguas. Falei, vou para engenharia, né? Meu pai era engenheiro civil, falei, vou fazer engenharia civil. Na dúvida, já fazia exame vocacional, não tinha vocação, né? Mas gostava de brincar quando era pequeno de Lego, né? Acho que o meu Lego era aquele que era todos quadradinhos, tudo igual, né? Não era esses que tem hoje atualmente. Várias cores e tamanhos e tal. E aí fui fazer a faculdade de engenharia e no começo da faculdade de engenharia o meu pai, ele era engenheiro autônomo e construía posto de gasolina numa rede. E ele resolveu entrar de sócio num posto pequenininho em Cidade Ademar,
Cidade Ademar, para quem não sabe, era o maior índice de criminalidade de São Paulo em 1990, né, 90, 91. E aí surgiu a oportunidade e falou, quer ser o gerente do posto e tal, só que eu fazia a faculdade de manhã e à noite, né? Porque a FAP tinha período de manhã, à noite. E o dono da rede falou, você pode trabalhar lá, mas eu quero que você feche o caixa para mim de manhã, tem que fechar o caixa de manhã e o caixa à tarde, né? Então, saía de casa às 5 horas da manhã, chegava no posto, fechava o caixa, as bombas, trocava o turno ali dos frentistas, ia para a faculdade, terminava a faculdade, e na hora do almoço ia para o posto, fechava o caixa da tarde, fazia depósito, né? Administrava lá tudo que tinha que fazer, voltava à noite para a faculdade e 10h30, 11 horas saía da faculdade, ia para casa, dormia e repetia o dia seguinte. Essa parte, eu acho que assim, eu acho que né, a gente estava até conversando, eu acho que forjar, né, você tem que ter, se não tiver sofrimento, eu acho dificilmente, eu acho, nunca vi aprender sem sofrer, né? Então aí já era complicado. E aí eu acho que para um menino de 19, 20 anos ali, outra coisa, o desafio já começou porque era uma equipe, a hora que eu entrei, a equipe do posto era uma equipe de média de 30 a 40 anos de idade. E eu era uma pessoa super tímida, assim. Eu era muito tímido. Eu nunca fiz uma pergunta para nenhum professor na escola. Eu nunca perguntei, professor, não entendi isso, nunca fiz isso. Não era falta de pergunta, era timidez. Era timidez total. Então eu perguntava para uma amiga, pergunta para o professor isso aí, né? Tinha vergonha de perguntar. E o posto ali quebrou um pouco essa timidez, assim. Porque é uma coisa muito dinâmica, você tem atendimento de pista e tal. Então, assim, ali foi uma primeira, assim, essa primeira quebra, a vida profissional, só que eu continuei sendo tímido, só que na vida profissional já deu uma quebradinha ali, já ficou um pouco mais fácil, mas mesmo assim, já era um desafio lidar com todo mundo 10 anos mais novo ali, era 10 anos mais velho que eu, né? E aí, outro problema que acontecia lá, que era um sofrimento, também era assalto, que tinha assalto à torta dia direita. sim, dia também, né? Então, assim, tinha assalto, uma vez escutei um tiro. Aí, né, o que acontece? Passou 2 minutos, o cara era o bandido que entrou para me assaltar e ele me apontou a arma. Eu lembro até hoje, assim, faltava bala. Aí eu lembrei que, assim, eu falei, putz, essa bala é aqui. Não é que tinha as outras balas, só faltava uma bala que foi do tiro que eu vi. Teve assalto que fiquei de refém, aí tinha colocado segurança, aí não adiantou nada, porque aí o segurança veio, tô rendido com a arma na cabeça, fala, devolve, entrega a arma pro bandido, né? Então, assim, foi um período bem difícil, né? Não tinha formação nenhuma em marketing, fazia engenharia. E aí eu comecei a ler bastante livro de marketing e isso eu acho que foi uma coisa que foi legal, assim, porque eu li os livros, sei lá, de administração de marketing, do Kotler, e ia lá e aplicava de manhã, sei lá, à tarde, no dia seguinte já estava para sentir como que aquilo funcionava na prática. Então, assim, a nível de aprendizado foi muito grande. Mas, assim, de fato, eu acho que, assim, hoje eu vejo, sei lá, não faria esse caminho para o meu filho, porque acho que é um caminho foi bem sofrido, né? E eu acho que, para complicar, eu acho que, assim, o case maior, assim, eu tive um dia que eu cheguei lá numa segunda-feira e tinham aberto todos os cofres com maçarico e outra coisa, a inflação no período era de 2.400% ao ano, né? Então, quando você fala assim, putz, reforma tributária, você vai discutir os problemas de hoje, a gente sobreviveu à inflação de, imagina, 2.400 por ano, né? Então, o que acontecia? Comprava combustível na quinta-feira para vencer no sábado, porque a Petrobras dava 2 dias, e você ganhava o domingo, né? Que já era, sei lá, quase 2%, né? Só que isso tinha um risco, porque acumulava todo o dinheiro do fim de semana, o capital de giro desse posto, ele é um posto pequenininho, né? Meu pai tinha entrado de sócio com o dono da rede. Sim. Era um posto que vendia 60 mil litros. Hoje, 60 mil litros é um posto que não viabiliza. Você não consegue sobreviver, né? E aí, o que acontece? Eu sabia que meu pai também não tinha mais dinheiro para colocar, né? E aí, nesse dia, o que aconteceu? Roubaram todo o dinheiro que tinha na empresa, porque abriram os cofres com maçarico a noite inteira do domingo. Ficaram abastecendo, renderam o frentista, ficaram abastecendo e pegando dinheiro enquanto abastecia, e roubaram todos os lubrificantes e tudo. Então, assim, eu acho assim, 20 anos de idade, você chegar numa empresa que não tem mais nada, entendeu? Não tem mais dinheiro nenhum em caixa, 2.400 de inflação, não tem sócio para você chamar aporte, porque se eu chamasse meu pai ia ser diluído, então eu não queria chamar aporte, e não tinha mais matéria-prima nenhuma para vender, né? Então, assim, esse dia para mim, assim, foi um dia que eu desmontei, né? Eu fui para casa.
Lembro até hoje, deitei na cama ali, tava chorando assim tal, e resmungando, e falei, meu, não vou aguentar mais, né? Já tinha uma sequência de assalto, já tinha um desgaste e tudo, né? Esse foi meia gota d'água, e eu acho que aí a minha mãe, eu acho que foi uma figura fundamental ali, porque ela chegou para mim e ela falou o seguinte, ó, quer sair? Sai, né? Não tem importância, sei, é um baita sofrimento, mas assim, vai lá, sai por cima, tenta dar a volta, né? E quando estiver por cima, você sai. E eu lembro isso, ficou bem marcado para mim. Eu devia ter 20 para 21, e aí eu falei assim, não, eu vou virar, né? E aí voltei, e aí comecei trabalho de formiguinha, melhor aqui, melhor atendimento, a parte de segurança não tinha jeito, aí colocamos PM ali 24 horas, assim, para acabar com um problema de assalto, foi se segurando, não dava lucro, mas ele dava um lucrinho ali pequenininho tal, e o posto sobrevivia, e o dono da rede viu isso e falou assim, pô, ali tem potencial, né? Tem um bom gestor. Tem um gestor ali que não sei o que o cara tá fazendo, porque ele tinha outros postos que davam prejuízo, e ali o pequenininho tava funcionando. Legal. Aí ele me chamou, 21 anos, um turnaround, tinha assim, se o meu era complicado, tinha um na rede ainda que era mais complicado que o meu, né? E ele ficava um pouco além do meu ali é onde, se a Terra não for redonda, for plana, é ali onde acabava o planeta, né? Era na borda ali, não tinha mais nem nada no final da cidade, era dentro de uma comunidade. E ele falou, puxa, resolve para mim um problema ali. E eu fui lá, cheguei eu lembro, isso é interessante, que eu cheguei e já comecei a perceber ali que tinha coisa estranha. Coisa errada. A coisa não funcionava muito nos conformes, né? E aí, o que eu fiz? Eu peguei uns 3, 4 dias que eu estava lá, eu liguei pro meu posto, lá ali que eu tomava conta. Liguei, pedi um funcionário meu de autoconfiança e falei assim, passa aqui amanhã e pede emprego, né? O que aconteceu? No dia seguinte, ele passou, eu falei para os funcionários, vamos contratar mais alguém para ajudar aqui, acho que estou vendo que está faltando mão de obra e tal. Ele passou, apareceu ali, o pessoal já pegou, trouxe ele para minha sala, eu entrevistei e tal, assim, né, fake, falei, cheguei pro pessoal, falei, tá contratado. Isso era, sei lá, cheguei no posto às 7, ele passou umas 8h30, 8h30 ele foi contratado, às 9h30 ele me procurou, entrou na sala e falou assim, já descobri tudo que fazem, roubam em tudo que é lugar. Rouba, vai pôr óleo para o cliente, vende o óleo, não põe o óleo lá dentro, mistura, rouba de cliente que vai abastecer de empresa, faz rolo com funcionário, assim, era tudo zoado. Aí eu peguei e liguei para o dono da rede e falei assim, sem condição, tem que mandar, vou fechar o posto e vou mandar todo mundo embora, né? Aí fechei o posto, fiz a rescisão de todo mundo, começamos a contratação de novo, aí o posto foi bem e tal, e aí eu fiquei sabendo que todas essas 10 pessoas que eu mandei embora, parece que depois de uma semana ou 2, foram pegas fazendo algum crime e foi todo mundo preso, né? Então, quer dizer, você vê a dificuldade ali ainda com 21 anos, né? Então, acho que assim, isso foi forjando, né? Aí, o que acontece? Quando ele viu que eu consegui fazer esse turnaround no posto também, o meu estava indo bem, os outros estavam tendo dificuldade. Ele chegou meu pai e falou assim, eu vou levar o seu filho para o meu melhor posto, né, porque vai ser bom para a carreira dele, e a gente põe um outro aqui no lugar, que depois acabou entrando, meu pai acabou vendendo a participação dele, o negócio morreu ali, e eu fui para o melhor posto eu acabei indo para o melhor posto da rede, que vendia 200 mil litros, né, e era um posto que estava com prejuízo, mas era um posto maior, era um posto em Alphaville. Imagina, sair de Cidade Ademar e ir para Alphaville, né, eu cheguei ali no paraíso, né? Uau. Só médio padrão alto. As pessoas enchiam o tanque, né? E é engraçado que quando eu estava ali em Cidade Ademar, como é um posto de periferia, mexe com muito dinheiro. Então as promoções que eu fazia ali era para tentar fazer o cara abastecer mais, porque o que acontece? Ele ia para a padaria, ele punha R$2, não era real, mas punha R$2, né? Aí voltava na padaria, punha mais 2, ficava abastecendo de gota, né? Então criava as promoções assim, se enchesse o tanque do carro e ele acertasse quanto ia dar na bomba, não pagava, né? Então punha no automático ali, parava R$40. Ele falou que ia dar R$40, ele não pagava. E aí o pessoal, isso foi uma das coisas que ajudou também ao posto a movimentar e aumentar a venda de litragem, né? Só que isso o pessoal começou a ficar bom, né? O pessoal começou queria ir lá encher o tanque ali, começou a treinar e começou. Aí depois eu mudei a promoção para encher o tanque e ganhava um vaso de flor, passava no Ceasa, comprava um monte de planta. Então assim, 19 anos, 20, você ia inventando as coisas diferentes ali e o posto foi indo bem, né? E aí por isso que ele trouxe para esse maior. E eu acho que esse maior, assim, eu consegui rapidamente aumentar com atendimento, comissão de pista, tal, foi aumentando as vendas.
E o finalzão, né? Eu acho que assim, foi a fechamento com chave de ouro, foi o seguinte, o Fernando Henrique ia implantar o Plano Real em 1º de julho de 1994. E não sei que cargas d'água eu percebi ali, que eu falei assim, 70 dias antes podia aceitar o cheque em um RV. E esse cheque era corrigido e você trocava pari a pari R$1 por $1 e por um RV ali, você... E aí, o que acontece? Num período super inflacionário, e era um posto grande, né? Ali eu já estava um pouco mais equipado, falei assim, vamos fazer uma promoção, vou colocar cheque para 70 dias, né? Não lembro exatamente se era 70, 80 e tal, mas eu coloquei... A promoção era sempre a data, o cheque vencia no dia 1º de julho. Né? Então, assim, num período inflacionário onde ninguém tinha crédito, você chegar lá e ver, mesmo que seja corrigido, você poder abastecer e pagar só depois de 70 dias, explodiu de vender. Né? Então, assim, ele já vinha melhorando, já estava ali na faixa de uns 700 mil, 800 mil litros. Ele foi para 1.500.000 litros, que na época era um dos postos acho que foi o posto de cidade que mais vendeu combustível. A presidência da Petrobras fez uma visita no posto para ver o que tinha acontecido, ganhou bomba nova, né? Foi super bem, só que aí em contrapartida eu ia bombar de ano de novo. Né? Eu tinha esse período que eu fui para lá, eu não conseguia acompanhar a faculdade, eu repeti o 4º ano, tinha pegado 4 DPs, né? Fazia engenharia civil na FAAP, e aí eu ia repetir as 4 DPs de novo. Né? Eu acho que esse é impressionante, né, essa história, muito marcante, Daniel, e obrigada por dividir, e dá para ver essa sua criatividade que você usava lá no posto e usou ao longo da sua vida para os negócios, a gente vai falar um pouco mais disso, mas conta dessa parte, o que te levou, como é que foi essa transição para engenharia, porque afinal você estava ali bem sucedido e assumindo desafios cada vez maiores, mas aí veio aquele susto, né? Não vou me formar, tenho que decidir o que eu faço. Tinha 4 DPs, né? E aí é o seguinte, ou eu continuava ali, eu estava ganhando super bem, tava com 21 anos, tinha comprado carro, tinha jet ski, tipo assim, eu estava super bem financeiramente, né? Tava bem distante de uma realidade ali que eu tinha ali, só que eu era um gerente de posto de gasolina no final das contas, não desmerecendo a profissão, mas assim, eu queria me formar, eu sabia que o diploma era uma coisa importante para mim, né? Como você diz assim, o conhecimento, aquilo que você adquire, você não perde nunca, e dinheiro que eu tinha ali, pode perder a qualquer hora, né? E eu acho que esse foi uma escolha bem madura, certa, né? E aí eu cheguei e falei, eu quero sair, eu vou me formar, mas eu volto. Né? E eu queria sair, me formar, mas eu queria trabalhar com engenharia também, porque não adianta... Eu não queria ser o engenheiro que você se forma em engenharia, mas você vai só para outra área e você aquele diploma não tem... Você não sabe construir uma casa, né? E aí eu saí, né? Consegui fazer aquela meta ali de sair por cima e não daquela época, tudo aquilo que tinha acontecido. E aí eu fui trabalhar, eu fui no 4º... aí o que acontece? Aí eu tinha o finalzinho do ano ainda para tentar me matar ali, rezava e fazia tudo que podia ali para passar. Eu tinha que passar pelo menos em 2 matérias, porque você pode passar pro ano seguinte se você tiver só 2 DPs, né? Aí consegui passar, eu lembro, acho que era fundação, eu não nem lembro as matérias que me traumatizaram ali, que depois em obra você aprende muito mais rápido aquilo que eu fiquei às vezes repetindo na faculdade, né? Claro. Aí passei em 2 e consegui ir pro 5º ano, último ano. Né? E aí eu fiz o 5º ano com as últimas 2 DPs, aí eu era um bom aluno, porque aí estava dedicado a isso e comecei a trabalhar na JHS, né? Legal. E a JHS, que é a F, que ainda era JHS, e aí fui fazer a obra e tal, e aí eu acho que ali começou uma carreira de engenharia, né? E o que acontece? Quando eu terminei a faculdade, essa empresa que eu trabalhava faliu. Ele quebrou. Então não tinha nem mais assim, não tinha mais o plano B de voltar, e eu acho que assim, eu digo que a engenharia, de fato, eu ficava raspando perto dela, né? E ela ela conseguiu me pegar e me manter ali na engenharia. Aí eu fui trabalhando na JHS, a JHS virou JHSF, eu fiquei bastante tempo trabalhando com o Fábio Auriemo, que é um IPO, eu acho que é um dos fundadores até do IPO, que é o pai do Zeco, que é o presidente da JHSF do conselho. E ele foi um grande mentor para mim, né? Assim, eu acho que aprendi muito com ele, né? Tenho muito agradecimento aí talvez nunca tive a oportunidade de falar isso para ele, mas assim, de conhecimento, de altíssimo padrão, de corporativo, né? E aí eu já estava, sei lá, com 25 para 26 e tal, ou 26, já tinha um filho, né? Aí já tinha dado a volta porque saí do posto, fui lá ganhar R$600 como estagiário, já tinha atingido uma carreira ali que já tinha um salário razoável.
E eu acho que é uma coisa que, assim, sair da zona de conforto de novo, que é uma coisa que hoje eu falo assim, puta, toda hora, né? Você querer sair da zona de conforto. Hoje eu olho para isso e falo assim, como, puta, não dá para parar quieto, sossegado. Mentira, a gente te conhece, tá toda hora criando coisa nova. Aí, o que aconteceu? Eu peguei e falei assim, vou sair, né? E vou empreender. Pô, já aprendi, né? Aquele negócio assim que eu vejo hoje na garotada, assim, puta, sei tudo, né? Vamos lá, né? Pô, já aprendi com o cara que sabe tudo aqui, não sei o quê, agora é minha vez, vou fazer, vamos, né, virar CEO, né? Que legal. Aquele ali tá ótimo para dar tudo errado, né? Aí eu tinha acho que 150 mil reais, que é a minha rescisão, mas o dinheiro guardado. Falei assim, pronto, 150. Aí a Roberta, a minha esposa, na época, ela ficou super preocupada. Pô, mas você largou, né, tem um plano de saúde, tem um bom salário e tal. Largou tudo. Eu falei, Beta, é assim, ó, tem 150 mil. Quando chegar em 30, se não der certo, eu vou procurar emprego, né? Vou procurar emprego de novo. E aí, de fato, assim, a lição é assim, não adianta. Ótimas ideias, sem tempo e sem capital, não vai dar certo, né? E, de fato, não deu. Por mais que eu tentasse correr atrás de fechar negócio, ali não aconteceu, né? Eu acho que eu demorei... Né, acho que assim, a nível de currículo, 15 anos, talvez, para voltar na posição que eu estava, né? A nível financeiramente. Não, na parte quando eu saí da JHS, assim, você sai como executivo e você vai virar empreendedor, eu acho que esse ciclo, para mim, foram 15 anos para atingir a mesma posição que eu tinha antes, né? E ela lá, parceira. Sempre super parceira, tal, né? Eu tinha um filho, aí depois hoje nós temos, assim, são 3 meninos. Grandes. Eu sou apaixonado, né? É o Felipe, o mais velho, o Pedro e o André, né? Legal. E aí, o que aconteceu? Aí eu comecei aquilo que eu falei. A ideia era boa, mas não adianta, né? E aí o dinheiro foi comendo, né? Aí fui me segurando, fazia o bico ali, fazia a construção para casa de amigo, para tentar me segurar, mas foi acabando e, assim, talvez ela nem saiba, mas, assim, chegou em 15 mil, né? Passei um pouco ali E 15 mil era o capital de giro que eu tinha ali para um mês, ali pagar a secretária, o aluguel do conjuntinho que a gente tinha, e aí eu resolvi montar. Eu falei assim, pô, se a ideia é boa e eu não consigo fazer, eu vou fazer ao contrário. O que querem comprar, eu vou vender, né? E como eu tinha me formado em engenharia, e tinha muito amigo engenheiro trabalhando nas construtoras, eu falei assim, pô, vou montar uma instaladora e vou vender para eles eu tenho acesso a eles, né? Eles tá na Gafisa, tá em outras empresas, e eu tento vender a instalação. Eu conheci o Biratã, que é uma pessoa que eu admiro muito até hoje. Nós não somos mais sócios, mas ele também foi um segundo pai para mim, né? Eu tinha 27, ele tinha 55. Falei, o Biratã, vamos montar uma instaladora, você toca a parte de engenharia, né? Que você é a sua área, e eu vou fechar a obra e fazer a administração de tudo. E paralelamente a isso, eu já tinha consultora também. Montamos uma instaladora, saí lá para vender as obras de instalação, e eu acho que a prestação de serviço, né, tanto a construção quanto a instalação, que aí eu consegui sobreviver, né? Difícil talvez você ganhar dinheiro, mas consegui pelo menos ali, os 15 mil parou de baixar, né? E aí consegui sobreviver ali e tocar a empresa, né? Aí o que acontece? Aí a incorporação, depois de um tempo, eu consegui fazer ela vingar, mas eu demorei 15 anos para poder sobreviver de incorporação, né? E aí que começou e aí com o tempo, o que eu fiz? Aí eu fui me desligando, aí eu saí da construtora e da instaladora, e hoje eu só fico na incorporadora. Interessante. Ia ser uma das minhas perguntas dessa primeira fase da incorporação, mas na verdade seu primeiro negócio de empreendedor no imobiliário não foi incorporadora, né? Foi muito mais essa empresa de instalação que sobreviver. Que foi o que te gerou capacidade de sobrevivência e de ter receita ali durante alguns anos, né? Mas com a instaladora, uma coisa que ajudou, tanto a instaladora e a consultora, eu consegui entrar em alguns negócios de outros incorporadores. E isso ajudou também a já começar a fazer esse trabalho, e aí comecei a criar pequenas incorporaçõezinhas que foram indo. E aí vai trazer, assim, aí eu consegui ir crescendo isso com o tempo, mas com o tempo, né? Os dois tempos, né? O tempo para você desenvolver o negócio e você ter a sobrevivência ali que você precisa comer, né? Você vê, China, né? Olhando para os projetos que ele faz hoje, né?
É inacreditável ele contando essas histórias dos pequenos projetinhos, né? Como eles começaram. Não, e até do posto, dá para ver tudo isso, né? A gente que conhece. Mas é interessante, porque você vai fazer 30 anos de fundação da GD8 em 2026, né? Nem contei mais. Você parou de contar? Mas Essa fundação para você foi natural, né? Porque a gente ouve aí da história, você fundou a empresa. Eu acho que eu participei do programa de mentoria do IPO. Né? Tá. Eu acho mais legal, assim, quando você pega os youngers, né? Para entender a cabeça deles. Aí você vê a diferença, né? Então, por exemplo, assim, às vezes você pega... Ele fala assim, pô, montei uma empresa, quero já vender a empresa. Eu falei assim, eu nunca pensei em vender a minha empresa, né? Assim, não sei, a nossa formação talvez seja diferente, né? Ele fala assim, não, eu já tô 5... Eu fiz uma vez uma mentoria e falou assim, eu já tô 5 anos na mesma empresa, né? Aí eu olhei e falei assim, putz, eu nem... cogitei, assim, nunca de trocar, né? Então, assim, eu acho que talvez esses pensamentos... Eu acho que esse trabalho de formiguinha, né? Eu acho que aí linka um pouco o esporte, né? Às vezes, assim, você pega no golfe, por exemplo, você tem o caminho certo para você ir fazendo par, aí tem lá, não, eu posso tentar passar aqui por cima do lago e já cair lá em cima. Sempre cai na água, né? Para mim, sempre cai. Então, assim, o caminho, assim, não tem atalho, né? Tem que ir devagarinho e ter calma, né? Perseverança, um pouco de surdez, resiliência. Eu acho que aí você vai chegando para fazer aquilo que você quer, né? Eu acho que eu demorei, por exemplo, da JHS, que a gente tinha fazia prédio corporativo e tal, até eu fazer, sei lá, o prédio ícone aí que a gente está entregando agora foram quase 26 anos, né? Então, assim, de você sair da ideia e conseguir, de fato, fazer alguma coisa relacionado a isso, né? Você falou do lago no meio do campo de golfe. Se a gente for fazer um paralelo aí, pensar num divisor de águas, o que você acha que foi um divisor de águas? Qual projeto foi um divisor de águas na GD8? Eu acho que assim, dos 45 anos de idade para frente, a gente focou assim, eu queria fazer só coisas que fossem assim replicáveis, coisas que a gente tivesse paixão de fazer na incorporadora, né? Então, assim, tem projeto de Minha Casa Minha Vida, tem outras coisas que a gente faz, mas só como investidor, a ideia não é gastar, assim, gente e conhecimento que a gente tem lá com esse tipo de produto, porque é o que a gente gosta de fazer, né? E eu acho que, assim, de ícone, assim, de projetos mais diferenciados, eu acho que o prédio que vai ficar pronto ano que vem, que é um prédio corporativo que está 100% alugado hoje para uma das maiores companhias do mundo, tal, assim, super... eu acho que ele é um case de referência, né? São 43 mil metros quadrados. 43. É um prédio que começou antes do Covid e vai ser entregue o ano que vem, né? Então, esse eu acho que é uma referência interessante. Assim. Marcelo, vamos fazer ele contar um pouquinho mais disso aí? Vamos, porque a gente estava batendo um papo também, né? Outro dia, né, Daniel? E a gente estava falando do conceito esse conceito do prédio corporativo, todo o impacto que teve Covid, home office, e agora as empresas voltando a alugar essas lajes enormes. Então, eu imagino que o que você tenha pensado em termos de projeto, o que você está entregando hoje é muito diferente do que se pensava já há muitos anos atrás. O que vocês estão bolando em projetos corporativos agora que são diferenciais? Assim, eu acho que o case é o BioSquare, né? Um prédio corporativo que ele fica ali na Pinheiros com a Capitão Antônio Rosa, ali naquele quadrilátero da Rebouças. Eu acho que assim, eu acho que quando você bola alguma coisa ou bola algum projeto, não é uma coisa que você chegou ali e chutou aquilo ali, né? Então, acho que assim, você pegar antes do Covid, eu estudava bastante o assunto, né? Então, vi uma migração lá, entendi que a Google nos Estados Unidos saiu de Wall Street, migrava para o Sorro, assim, empresa de tecnologia indo querer ficar mais perto de bairro, para facilitar o funcionário, aquele programador. Assim, tinha uma mudança acontecendo, né? De localização. Então, esse era um primeiro ponto. Segundo ponto, tinha uma mudança que, assim, eu vi um case, acho que era do Bradesco, que queria que as pessoas saíssem do ecossistema que os funcionários saíssem do ecossistema e se misturassem com outras empresas, para você não ficar isolado ali só no seu pensamento ou na sua cultura,
Né? Então, isso era muito presente. Eu fiz um estudo também sobre home office antes da pandemia e mostrava que ele estava um pouco em declínio no mundo, aquele executivo que não ficava presente ali na empresa tinha alguns pontos negativos. Tal. Então, assim, eu tinha esse fundamento, estava ali presente. Né? Quando eu vi a mudança que estava ali na Rebouças, eu percebia que, assim, que ali era uma área que se inspirava um pouco nessa questão do Sorro, tinha uma pegada ali, com uma vantagem maior, estava mais perto ali da Faria Lima. Eu falei, pô, isso aqui dá para ser uma extensão da Faria Lima, só que a dificuldade é você montar a área, né? Geralmente que a incorporadora vai lá, monta a área, compra 4, 5 terrenos, porque você chama todo mundo, faz um contrato simultâneo e você compra a área, né? E para você montar alguma coisa diferente, a ideia eu queria montar um prédio que fosse um ícone. Você não dá para você fazer isso, você vai fazer uma laje de 1.000 metros. A ideia era fazer uma laje grande, porque você sai do mercado comum, né? Então, se eu conseguisse fazer uma laje ali de 2.300 metros quadrados, que é o que a gente conseguiu, isso aí ia ser um diferencial, eu descolo do mercado, né? Então, aquela teoria oceano azul, né? Oceano vermelho, né? Então, acho que no mercado imobiliário, quando você vai para um replicável, você está num oceano que as pessoas não se matam tanto, né? Porque a hora que você está com o mesmo tipo de produto, você vai lá, você tem que espremer consultora para ter resultado, você tem que aumentar, você não consegue aumentar muita margem, então você fica espremido ali entre o custo e a venda, né? Quando você está no mercado que você não tem muito competidor, você está com um produto diferenciado, te facilita bastante o trabalho. Então, a ideia que eu tinha na cabeça sempre era assim, puxa, como eu vou me separar desse mercado? Né? E eu acho que a oportunidade lá era fazer uma área grande, que era o grande desafio. Então, o que foi qual que é a meta ali que eu encarei? Eu falei assim, pô, vamos comprar, vou comprar os terrenos, eu vou comprando aos poucos e a gente vai crescendo ele o máximo possível. Tem que ter resiliência, tem que ter paciência, tem que administrar muitas vezes a ânsia do investidor, porque ele quer a coisa mais rápido e às vezes não dá, né? E aí foi assim que aconteceu o B-Square, né? Foram 27 lotes comprados, sem resolutivo em nenhum lote. Resolutivo é que você amarra eu vou comprar o seu, mas se o outro vender, né? Isso aí é uma coisa rara no mercado imobiliário, você comprar sem resolutiva. Obviamente eu comprei um terreno central e aí depois eu fui expandindo ele e de uma forma estratégica, onde eu impedia que outras incorporadoras pudessem entrar, porque não sobrava áreas que eles pudessem montar uma outra área, né? Eu consegui meio ir comprando fragmentado, mas conectado no eixo principal. Olha o Lego dele aí. E 37 vendedores. Né? Esse Banco Imobiliário é um jogo muito presente na infância. Assim. Banco Imobiliário e War, né? Eram os dois da nossa geração ali que a gente jogava bastante. E era meio isso, assim, meio um War também. Você fala assim, você compra esse lote aqui do lado porque a outra incorporadora não avançar para dentro da sua área, né? Porque aí você não consegue comprar, te quebra o terreno. Então, acho que eu consegui estruturar isso de uma forma que deu tempo de comprar, né? Só que mesmo assim, não é só isso, né? Você quer comprar, mas a pessoa também precisa querer vender, né? E eu acho que essa também é uma outra grande dificuldade. Então, talvez a habilidade assim de se pôr no lugar do outro, entender qual é a necessidade, para você conseguir fazer essa compra. Então, isso também é uma coisa que é bem complexo, né? Então, eles têm vários cases lá, assim, das formas mais variadas, mas sempre você conseguia achar uma solução que atendia e dava certo, né? E eu acho que esse processo de resiliência, assim, acabou, tanto que quando eu sou sócio, o Quineia é nosso sócio no projeto, né? Um super parceiro, tipo, nós enfrentamos o Covid junto, né? Assim, o Covid que todo mundo falava que acabou escritório corporativo, né? E ele sempre apoiou, sempre estava lá firme com a ideia que a gente estava também no caminho certo, né? E por que eu te falei isso do caminho certo, aí eu que me perdi. De acreditar, né? De acreditar em você, de acreditar, ter o parceiro certo, tá ali apoiando, fazendo a coisa acontecer. E eu acho que ele não acreditava que a gente fosse comprar os 27 lotes, né? E eu, talvez, no fundo ali, talvez não falei para ninguém, não tinha falado para ninguém, mas eu também, assim, eu acreditava, mas eu não acredito, assim, talvez o cérebro, eu acho, talvez o lado esquerdo com o direito ficava ali, que é possível, que não é, tal. Mas aí eu acho que entra um pouco a surdez, assim, sabe? De você acredita que vai acontecer, que dá certo, né? E de fato a gente conseguiu comprar o último lote, a obra já estava em construção, a gente começou a obra, ainda faltava um lote, né? Todo mundo, pô, mas se falta esse, não sei o que, eu falei, calma que vai dar certo, vai dar certo, né?
E de fato deu. Aí essa somatória de fatores, então assim, de timing certo, né? Então assim, outra coisa, de você ir um pouco na contramão, o mercado estava arisco a corporativo, né? Então se o mercado está arisco a corporativo, te ajuda, porque Compra ninguém na baixa. faz. Se ninguém faz, falta escritório, né? Se falta escritório, o seu produto vai melhor, né? Então colocar ele fora do nicho de mercado, né? E no timing certo, eu acho que isso ajudou quando você chega... E eu falava também, uma coisa que eu comentava, eu falei, nós vamos terminar esse prédio, ele vai estar 100% alugado, né? E de fato, nós estamos chegando aí com a conclusão da obra, com ele 100% alugado, né? Parabéns. E acho que todo mundo que participou está bem Orgulhoso. feliz aí. Ah, né? que legal. E, Daniel, agora você sempre tem um olhar também para a utilização do espaço, né? Até porque você também já fez condomínios de casas, etc. Neste caso, deste prédio, claro que teve o valor dele pela localização, o tamanho da laje, toda essa engenharia financeira e de compra e venda de imóveis, mas você também gosta muito de discutir o uso. Como é que você está vendo uma laje hoje de 2.300 metros sendo utilizada pelas pessoas voltando para o escritório? Qual a sua opinião sobre isso? Eu acho que assim, tem uma teoria aqui que eu até estava comentando antes, que era assim, ruído e sinal, né? Então, para mim, assim, principalmente num projeto de longo prazo, como esse, que são... Eu vou ter passado por 4 presidentes, taxas de juros as mais variáveis possíveis. Então, se você... Ali, quando você joga a viabilidade uma hora dá resultado, outra hora não dá. Então, assim, é muito difícil você fazer esse planejamento, assim, ter certeza dessa curva. Então, você tem que mirar... Eu acho que, assim, uma coisa que eu tenho, assim... Tem intuição... Confirma com dados, checa tudo, mira e vai, né? E aí você vai encontrar no caminho ruído e sinal, né? Então, por que eu estou falando isso? Ruído, o que para mim foi ruído? Ruído é aquilo que você fecha o ouvido, ignora e segue em frente. Essa surdez, né? Que a surdez funciona bem, né? E sinal são coisas que você, tá ali, dá uma olhada, vê o que é, dá uma ajeitadinha no rumo, não é para você virar à esquerda, mas assim, puxa um grauzinho para cá, 2 para lá, você vai ajustando conforme o sinal. Se você não tiver isso, você não chega onde você quer, você acaba virando para tudo que é lugar e tudo que é tendência, você se perde, né? Então, eu acho que assim, esse período, eu acho que também foi muito difícil, porque teve muito ruído e sinal misturado junto ali, você conseguir destrinchar o que era um, o que era outro, né? Para mim, o home office sempre foi um ruído. Era uma coisa que, assim, estava acontecendo. Ruído que eu falo assim, não é que não vai ter home office, né? Como coworking. Você tem um espaço conquistado pelo coworking e nós temos um espaço que vai ser conquistado que foi conquistado pelo home office. Mas o ruído era que, assim, que nem a XP falou, vou comprar um terreno no interior, vou fazer uma sede lá, todo mundo vai trabalhar de casa, a empresa não vai ter mais custo, né? Agora a pessoa fica tudo dentro de casa e tá tudo certo. A gente brinca que é igual na época do varejo, quando veio o e-commerce, vão acabar as lojas físicas. Não acabaram as lojas físicas, elas continuam aí, se reinventaram e tudo mais, mas é a mesma coisa, o home office não acaba com o escritório. E do home office, né? assim, por exemplo, né, eu tinha verificado a questão do home office que estava diminuindo no mundo. Você tinha aquela coisa que você precisava ter contato, as pessoas precisavam ter contato entre si para evoluir profissionalmente. Como que você vai fazer isso dentro da sua casa? Né? Então, essa tese, para mim, assim, era um ruído, né? E foi bom, de uma certa forma, porque espantou qualquer um de fazer prédio de escritório. Sim. Né? E ficou ali, e a gente continuou no caminho, o fundo lá, com o braço dado ali junto, a gente caminhando, assim, corajosamente, né? Mas que dá frio na barriga, dá, né? Não tem jeito. E sinal, eu acho que, assim, são as lições que, de fato, estão lá, né? Eu acho que, assim, que sinais? Que os escritórios precisavam mudar, não poderiam ser aquele escritório tudo apertadinho, né? Hoje é improdutivo, você tá resfriado ali, passa para todo mundo, então você ter circulação de ar, você tem uma série de outras coisas de trazer. Eu tenho uma teoria que, em vez de ser home office, é office home, né? É você trazer a casa para dentro do escritório. Que o coworking começou a fazer um pouco isso, tinha mais áreas de descompressão, mas eu acho que isso para todas as empresas, né? Você ter mais áreas de descompressão, você ter espaços maiores, você ter mesas mais longes uma da outra, assim, para ter espaço. Então, assim, você entregar... Eu acho que esse caminho as empresas estão seguindo, elas estão entregando escritórios melhores para que os funcionários voltem e queiram estar ali naquele escritório, né? Então, acho que esse é um sinal importante de ver. E aí, o que acontece? Você ajusta isso no prédio, faz mais ventilação, põe mais contato com a natureza, você põe localização
com infraestrutura de metrô. Ali tem o cruzamento da Fradique Coutinho, o metrô, a linha amarela e acho que a linha roxa que vai cruzar ali também. Então, você vai ter 2 estações que praticamente atinge a cidade inteira. Então, tudo isso acrescenta, né, e te facilita a hora que você vai entrar no mercado, né, para concorrer. Legal. Queria mudar para essa outra faceta do mesmo Daniel. Então, a gente falou aqui um pouco das lajes corporativas, mas você também trabalha no mundo de mercado imobiliário de luxo residencial. Como é que você vê a evolução desse mercado e as tendências desse mercado? Esse é o que eu sou mais apaixonado por mexer, né? Que esse é o que encanta, assim, porque esse é o que dá para inventar as coisas. No escritório corporativo você tem certas limitações que não dá para você viajar muito, né? Agora no residencial, você pegar ainda o topo da pirâmide ali, é um lugar que dá para inventar muita coisa, né? E eu acho que esse é um foco, um tipo de produto que a gente tem lá. Né? E sempre deu ou é uma coisa mais recente? Não, esse é assim, você precisa estar mais ter estudado mais, ter ficado talvez mais velho, assim, para talvez ter mais, talvez não conhecimento, mas mais segurança e querer arriscar um pouco mais. Tá, né? Tem mais risco, tem mais aposta. Sim, porque você, assim, ali a gente tá para criar coisas bem diferentes, né? Então, eu acho que assim, eu tenho um objetivo a cada 7 anos, assim, a minha função hoje é criar um residencial bem disruptivo, um produto bem diferente, né? Onde depois a empresa pega esse residencial e tenta ver o que ela consegue transformar isso em linha, reduzir custo, entendeu? Porque no altíssimo padrão você tem espaço para você trabalhar com coisas que no médio ou no alto padrão, você para assim, o super luxo, que é acima de 15 milhões, você tem espaço para trabalhar com coisas que talvez no alto padrão você não tenha, né? E aí o objetivo é esse. Então, por exemplo, no último, o que a gente já tinha? Controle de qualidade do ar dentro do quarto, né? Por exemplo, você não ter não digo intoxicação de CO2, mas, por exemplo, se aumenta muito o nível de CO2 na hora que você está dormindo, você tem diminuição de sinapse cerebral, acorda de manhã com dor de cabeça, porque não é a temperatura do quarto, né? É a qualidade do que você tem ali de ar ali dentro. Então, isso, por exemplo, eu criei há 7 anos atrás num produto que eu chamo sempre, tem a pérola da coroa, assim, que é aquele produto que serviu de base para todo o resto, né? Então, o último pérola da coroa já tinha isso. Hoje, isso a gente consegue fazer muito barato. Então, todos os nossos produtos acabam tendo esse controle de CO2, né? Nesse último tinha a correnteza, a piscina que você nada sem sair do lugar, né? E tem um óculos que você compra nos Estados Unidos, da Form, que você tem um visor ali, você coloca Swim Spa, ele entende que você está nadando sem sair do lugar e ele te dá o tempo, pulsação, te dá quanto você nadou, né? E isso também é o seguinte, criei ali um produto que era a ponta da pirâmide, né? Hoje a gente consegue fazer isso para qualquer produto, uma piscina de 4x4, a gente consegue entregar com uma correnteza para a pessoa fazer nado livre lá dentro, né? Então, acho que assim, as tecnologias nascem, né, no super luxo e depois a gente vai popularizando ela para baixo da pirâmide, né? E agora o novo, né, que é o próximo ciclo. E uma outra coisa também é o moro, né? Então, isso também é assim, morar no empreendimento que você faz, incorporadora, é porque isso sempre, né? corajoso. Essa é sua regra. Então, assim, eu terminei... Então, assim, esse último que eu fiz, ele me deu muito aprendizado, né? Para criar um novo, próximo, né? Que também que esse não é que esse não seja legal, né? Mas é que eu acho que sempre dá para criar alguma coisa a mais, né? Tem mais tecnologia, mais... Enfim, e nem só tecnologia. Eu comecei a medir muito ali, vivendo, né? Eu acho que assim, você usar o que você cria te ajuda muito, porque você consegue entender o seguinte, puxa, isso aqui me deixa feliz. Tal. Isso aqui eu não gosto muito, né? Então, você vai sentindo e você vai colocando isso no produto. Você né? falou do jardim, né? Que é uma coisa do jardim e do conceito de morar em casa, mas ter toda a conveniência do prédio. Essa vantagem, a vantagem também, outra coisa de condomínio de casa, é que você consegue criar coisas que no prédio você já está mais limitado. Né? Então, a gente sempre tem pelo menos 2 condomínios de casa que a gente está ali sempre fazendo, que é onde eu digo que o time inteiro se diverte mais. Né? Que legal. E eu acho que esse último, o que eu comecei a medir em casa? Né? Por tudo, um exemplo, eu estou dormindo no quarto, né? Aí eu começo, e aí o que acontece? Nós temos o ar-condicionado, é o melhor que tem. Que tem a precisão da temperatura, que tem uma variação de 0 a 1 grau, por exemplo. Então, você coloca lá 21 graus, é para estar 21 graus. Né?
Só que eu não tinha um dos parâmetros, que eu não tinha termômetro no quarto. Né? Então, eu estava lá dormindo a 21 graus, todo dia a temperatura ideal que eu acho para dormir é essa. E, pô, aí sinto calor. Aí ligo no dia seguinte para o cara, ele consegue fazer manutenção, ele consegue acessar o sistema remotamente, a pessoa de manutenção falou, ó, tava calor. Aí ele olhou e falou, não, ó, ficou 21 graus o tempo inteiro, né? Aí o que eu comecei a fazer? Eu falei, não, então vamos pôr um sensor aqui, vou medir para eu comparar comigo, a minha relação pessoa com o ar-condicionado, né? E aí o que eu comecei a perceber? Que de fato é o seguinte, se eu vou lá à noite com muito carboidrato, o 21 graus ali para mim eu sentia que eu estava 24 graus, eu não sentia que eu estava 21. Olha. Porque eu comecei, com o termômetro ali do lado, eu conseguia avaliar isso. E aí, o que eu percebia? Que você vai lá, põe o ar-condicionado para 18, porque você acha que não está funcionando, né? Mas não estava. Pô, ali estava, o projeto é perfeito. Né? Claro. E aí, o que aconteceu? Punha 18 graus, quando chegava 2 horas da manhã que eu fiz a digestão, né, e que passou esse calorzão do carboidrato, você estava morrendo de frio, porque estava 18 graus e aí já não tem mais aquele... Então, a gente começou a estudar bastante isso, essa relação da pessoa com a casa. Né? E hoje eu digo o seguinte, quando a gente vai fazer uma apresentação para corretor, para cliente, vai apresentar o produto, nem se fala mais quantos metros quadrados tem a casa. Olha, qual porque que é o isso é meio irrelevante. É meio irrelevante. No final da apresentação tem um metro quadrado. Que muitas vezes você falava no começo e a pessoa falava, né, essa casa é grande para mim, essa casa é pequena para mim. Então, assim, o metro quadrado passou a ser irrelevante. Entenda o produto, entenda como você vai morar, vê se você se encaixa, se esse produto se encaixa com o que você quer. Né? E aí, beleza. Aí o metro quadrado é uma consequência que você vai ver no final. Obviamente, se for muito metro quadrado, vai custar mais. Né? Se for menos, vai ser mais em conta. Né? Mas desvinculou um pouco essa relação. Né? Principalmente esse último agora. Ele é uma casa cercada por floresta. O que a gente enxergou ali também? O que você gosta? Você está morando aqui em São Paulo, você está morando em São Paulo, num apartamento, aí você quer comprar uma casa na praia ou no campo. Né? E você quer contato com a natureza. Então, para a ponta da estrela, né, da pirâmide, o que você consegue entregar? Você consegue entregar isso todo dia. Né? Então, não precisa ir no fim de semana para o campo ou no fim de semana para a praia para ele ter esse contato com a natureza. Então, essa casa, o objetivo desse que nós estamos fazendo hoje é isso. É ter esse contato da natureza todos os dias da semana. Né? Então, por exemplo, como que eu vendo floresta? Né? O terreno era um terreno árido, esse terreno é um terreno árido, é um case, assim, a gente comprou, ele vai ter mais ou menos uns 4.500 metros quadrados, são 5 casas, e são 5 casas que vão ser colocadas numa floresta. A gente está comprando árvore de 20 toneladas ali para deixar essa floresta pronta quando o condomínio estiver pronto. Né? Que também é uma outra sequência, que você começa assim, eu faço a demolição, a fundação, aí entra as árvores, aí entra a construção e depois termina com o paisagismo. Né? Então, essa sequência de construção também... Claro, também toda essa inteligência, né? Sim. Que incrível. Deu vontade de morar em todos eles, né? Eu quero ir pro próximo já. Mas ele tem mais coisa interessante para contar. Daniel, vamos para o seu outro lado agora, que é o lado social. O Instituto Caça Fome, foi uma coisa que você abraçou, eu vejo que você dedica bastante tempo. Eu, quando vou lá na sua casa, vejo lá o caminhão do Caça Fome e tal. Conta como começou essa história e que trabalho que vocês fazem. Então, a GD8 ela já ajudava algumas ONGs. Mas sempre assim, ajudava, a gente não tinha participação direta, né? Não tinha participação direta como pessoa. Ou às vezes a contribuição em dinheiro, ou o trabalho de engenharia. E aí, quando começou a pandemia, uma dessas ONGs, que chama Jardim Universitário, que é o Tonhão, né, que é bastante amigo dele, o que aconteceu? Quando deu a pandemia, um monte de gente já começou a passar fome, isso era por volta do dia 4 de abril. Tem muita gente que... O que acontece? Você trabalha de manhã para você comprar janta, né? E aí, e essa pessoa, muitas vezes, também ajuda uma outra pessoa dentro de uma comunidade que nem consegue trabalhar. E quando fechou tudo, assim, muita gente entrou em estado de vulnerabilidade muito rápido, né? Mas até então eu não tinha ciência disso, né? Eu estava isolado dentro do meu castelo, né? Dentro do meu apartamento ali, que quando você ia para o elevador apertava com o clips lá o negócio, porque via na CNN que apertava com o clips, depois punha fogo para não encostar o dedo, para você não pegar a Covid, né? Loucura, as ruas todas desertas, você vendo um planeta, você vendo um mundo pela CNN, que era o que a gente estava enxergando. E aí toca o telefone, então eu me liga e falo assim, ô patrão, a coisa aqui tá feia, tá um monte de gente passando fome, né? Precisava que alguém me ajudasse, né?
E aí eu falei, putz, como que eu vou sair de casa? Como que eu vou pedir para alguém levar comida para ele, né? Vou ligar para o motorista ir lá, o motorista pega Covid. Não dava, né? E aí eu desliguei o telefone, eu não respondi nada para ele. Eu falei, Tonho, eu vou ver o que eu consigo fazer tal aqui. Aí eu fiquei pensando, falei, pô, assim, não dá para deixar ele lá, né? Eu falei assim, vou lá e vejo se de fato a situação tá ali e deixo a comida com ele, né? E aí eu tenho, o meu filho adora um carro, então tem uma Kombi que o Pedro restaurou. Eu falei, Pedro, vamos pegar a Kombi, a gente passa no supermercado, enche esse carro de comida e a gente vai lá e entrega pro Tonhão, né? Beleza, enchi, fui lá para Interlagos, lá onde fica o Jardim Universitário. O primeiro choque foi o seguinte, a hora que eu passei para Interlagos, não era o mundo que eu via na CNN vazio. Tava lotado, todo mundo na rua, fila, entendeu? Então, isso é uma coisa também que a gente precisa tomar cuidado, entendeu? O planeta, muitas vezes, que a gente conhece, não é o planeta que está ali existindo, né? Aí entreguei pro Tonhão, falei, Tonhão, só que eu quero saber, eu quero que você me mostre para quem você entregou, o que aconteceu, tal. E aí ele me mandou as fotos de tudo que tinha acontecido, como tinha sido a distribuição, a quantidade de gente que tinha entrado na fila. E isso, para mim, eu fiquei muito impressionado. Assim, eu fiquei muito... Impactado. Não impressionado, eu fiquei muito envergonhado, na verdade. Eu falei assim, Interlagos é 4 quilômetros, 5 quilômetros da minha casa, sei lá. Como que pode? Uma coisa é quando você tem ali a pessoa longe, não tem a pessoalidade, você não está enxergando. Agora, do lado da sua casa, a pessoa está passando fome... Foi um negócio que chocou bastante. Aí eu comecei, ali nasceu o Caça-Fome, né? Eu peguei e mandei um telefone para ele, que minha secretária, um WhatsApp que a minha secretária atendia. E eu falei para ele, Tonhão, se tiver alguém, outro líder comunitário na mesma situação que vocês, faz um pedido, eu vou lá pessoalmente, vou entrevistar, vou olhar como que está a situação, porque assim, eu não vou doar ilimitado para todo mundo que me ligar, porque não dá, né? Mas eu falei assim, mas se eu for lá, eu falei assim, né, esse negócio de inquieto já não aguentava mais ficar em casa, eu falei, agora já... Desculpa, achei minha desculpa aqui para sair. Né? Eu falei, eu vou lá, eu entrevisto, eu vejo, eu abro a despensa, vou na casa da pessoa, olho, vejo que a pessoa não tem o que comer, com certeza ela não vai passar fome, né? O que eu precisar fazer, eu vou fazer, né? E aí começou a ligar. Aí primeiro dia, acho que ligou 10, né? Aí eu peguei uma Kombi, fomos lá, tal. Aí parava, perguntava, entrevistava, via o que estava acontecendo, aí deixava as cestas, acompanhava o processo. E aí só que foi escalando muito rápido. E aí fui perdendo meio o controle da situação, né? Porque aí começou a surgir um monte de pedido. Aí a Kombi já morria, já não dava conta do negócio ali. Aí um amigo em empresa fechada me emprestou um caminhão. E aí a coisa foi escalando. Aí o IPO, assim, né? Sempre falar a importância do IPO. Assim, meus amigos do IPO, assim, eu não consigo falar. Sempre que eu falo... de outro. Você emociona. O Marcelo Ronce, conhece, que ele já veio aqui, né? Ele é meu amigo desde o começo. Eu entrevistei ele aqui. Então, e aí, sempre que a gente vai falar do Caça-Fome, isso aqui é uma coisa que me pega. Ele sempre está do meu lado, porque eu sempre choro e aí ele assume. Então, hoje ele não está aqui, ele não consegue assumir. Mas eu pego o fôlego e a gente continua. Legal. Então, assim, a gente tem que fazer um completo para falar todo mundo que participou, assim, uma quantidade gigante, assim, do IPO, de todos os aspectos, assim, de empresa que doava alimento, de doação de dinheiro. E eu acho que, assim, tem uma outra coisa que é muito bonita, assim, que não foi só isso, mas foi na qualidade, assim, na capacidade profissional de cada um, né? Então, por que o Marcelo foi, assim, acabou sendo um dos primeiros? Porque ele veio aqui, era negócio de tecnologia, o WhatsApp começou a implodir, né? E eu estava lá distribuindo cesta, então que eu comecei a terceirizar os problemas. Falei, Marcelo, o WhatsApp implodiu, resolve aí, né? E aí ele foi lá montar um chat robot lá para atender e tal, entendeu? Então, tinham pedidos pequenininhos, né? De uma cesta e tal, que eu falei, não consigo, eu saio do caminhão, não dá para atender uma pessoa. Aí chamei a Rossana, né? Falei, ela era da Amo, e assim, sabia aquele negócio porta em porta, né? Toda essa... Eu falei assim, tem um problema aqui para ser resolvido. Entra aí no circuito e vê o que você consegue me ajudar, né? E foi assim, foi chamando um IPOer ou outro, foi todo mundo entrando, o negócio começou a escalar, aí veio um outro IPOer que montou a estrutura do instituto, a parte jurídica, e fez... Porque o que acontece? Começou a vir doação, e eu não tinha feito para receber doação, né? Eu tinha feito para eu ajudar, a pessoa estava passando fome, só que aí eu vi que assim, se entrar ajuda financeira, dá para escalar mais, né? E aí o próprio IPO, o próprio escritório de advocacia organizou isso, a gente montou o instituto, começou a funcionar e foi embora, né? E eu digo assim, o Caça-Fome para mim é um presente, assim, ele transformou o ano de 2020 num dos melhores anos da minha vida, né? Eu acho que as experiências, as histórias que a gente tem colecionado, assim,
são incríveis. E eu acho que para os meus filhos também fez muita diferença. Porque eles começaram a ir junto, né? Porque aí eu voltava para casa, aí eu fazia o quê? Ficar em quarentena num quarto? Não ia. Misturava tudo ali, aí falava, vamos junto, né? Então aí eles iam junto. E tem histórias assim, um exemplo, o dia que eu peguei o caminhão, né? Essas histórias são interessantes de contar. Só que essa eu sempre choro, tá? Você me segura aqui. A gente te ajuda aqui. Mas assim, uma vez eu estava assistindo CNN, ou eu não lembro, Jovem Pan e tal, e tinha uma notícia de guerra, eu não lembro direito a notícia que era, né? E eu perguntei pro André, que era o meu filho mais novo, falei, Dé, no mundo tem mais pessoas ruins ou mais pessoas boas, né? E eu achei que ele ia pensar sobre o assunto, né? E ele respondeu de cara, não, pai, tem mais pessoas ruins. Ruins? Ruins, Olha. né? Aí eu falei assim, tipo, para mim foi uma Por que surpresa, você acha entendeu? isso, Mas eu entendi que é o seguinte, que o que você vê na bolha, o que você vê na Só os notícia ruins. da TV? Você vê que o caminhão vira e o caminhão é saqueado, né? E aí, assim, foi muito legal isso, porque é o seguinte, ele estava comigo, o primeiro dia que eu peguei o caminhão, eu nunca tinha guiado um caminhão, né? E vamos lá, aprende, tá? Resolve e tal. Carregou o caminhão, carregava os pallets em cima do caminhão, um caminhão aberto. E já carregava na sequência que eu ia montar a cesta dentro da comunidade. Que você parava, dava o saco, assim, a pessoa ia lá e pegava uns voluntários, subiam no caminhão, ia carregando e saía com a cesta pronta no final, porque a gente não montava isso antes. Então não tinha voluntário, eu estava sozinho. Claro. Né? Não tinha gente para montar a cesta antes e tal, isso depois foi escalando. E nesse dia eu fiz a primeira curva e o pallet de espaguete, que era o último, virou e caiu no meio da marginal. Espalhou. Na marginal aquela parte que ela vira para o outro lado, né? E eu nem percebi, né? E eu continuei andando e parei no farol, que essa marginal tem um espaço que tem um farol. Quando eu parei, chegou um carro do meu lado buzinando, pé, para, assim, o cara abriu, o carro dele estava cheio de macarrão, né? Aí ele pegou um monte de macarrão e devolveu todo o macarrão que tinha caído. E o Dé estava né? com você? E o Dé estava comigo. Olha, que e aí a legal. gente desceu do caminhão, e quando a gente desceu, a gente olhou para trás, a marginal tinha parado e as pessoas todas desceram dos carros e pegaram os macarrões, colocaram dentro do carro e trouxeram pra gente. Olha, que legal. Então, assim, isso é E aí, vida Dé, real. tem Isso não mais apareceu gente na TV, boa, na hein? CNN, entendeu? Claro. Mas, assim, então, para ele, né? Então, tanto que quando teve uma época que fizeram uma entrevista com ele e perguntaram para ele... Emociona, né? Emocionante essa história. Eu vou chorar também, ajuda você aí. Mas perguntaram para ele o que tinha mudado na vida dele, né? E ele falou rápido. Ele falou, o que mudou foi que eu entendi que no mundo tem mais pessoas boas que ruins. Ai, né? que lindo. Então, assim, ganhar isso, assim, é um Maravilhoso. presente, né? Maravilhoso. E o Caça Fome, assim, deu muita história. Muita história para mim, muita história para eles, E né? Eu acho que... aprendizado, né? Total, assim... Teve uma... Maravilhoso. Até eu perguntei para eles, quais histórias vocês lembram, né? Eu perguntei para eles essa semana. Ela falou, pai, eu lembro que eu fui lá e tinha uma mulher que a gente conheceu que tinha 18 filhos, né? Nossa, e ela tinha 18 filhos e os 3 mais velhos, que eram maiores de idade, estavam os 3 presos, né? Ai, meu Deus. E aí, só que a gente vai lá, tipo assim, o que a gente fazia? A gente conversava, queria entender e tal. E o Dé falou, pai, eu cheguei pro filho dela e o filho dela falou para mim, mas como que você não sabe empinar pipa, né? Então ele falou assim, como que... Ele chegou pro André e falou, como que o André não sabia fazer... E o menino falou, não, vem aqui. Aí o menino ensinou. Aí ele falou assim, o menino ensinou ele como que era para empinar pipa e achou um absurdo, né? Uma criança acho que ele tinha 12 anos na época, ele não saber Claro. empinar pipa, Claro, né? claro. E eu acho que assim, por exemplo, outras lições que eu vi, assim, você chega na casa... Isso eu acho que é uma lição que serve pra gente, né? Que é o seguinte, por exemplo, eu chego numa casa de uma pessoa... Péssima, assim, muito precária e tal. Difícil, né? Barraco, chove dentro, tal. Aí, beleza. Aí eu vou numa outro lugar e eu entrei em 540 comunidades em São Paulo. Tem 1.400 favelas, mais ou menos, em São Paulo. Eu entrei em 540, Uau. né? Entre outros, assim, entre casas de ajuda a dependentes químicos, asilos, em todos esses a gente ia visitar, mas entrava dentro para entender a situação, Claro. né? Até porque, assim... Como eu tinha ali uma quantidade limitada, eu não queria entregar... o objetivo não era entregar para quem, assim, precisava de comida. Porque se você entrar numa comunidade, todo mundo precisa. O objetivo era entregar para dentro daquela comunidade quais eram as pessoas que não tinham mais o que comer. Ou que tinham até 10 dias de comida. Então, tinha que se fazer essa triagem. Então, muitas vezes eu gritei com o megafone na fila, eu falei o seguinte, pessoal, nós temos X cestas... E nós queremos entregar para as pessoas que... Então, quem tem mais de 30 dias de comida, por favor, ceda o lugar para quem não tem o que comer. E muita gente saiu da fila. Que né? legal.
Então, assim, tem esse espírito de coletividade. Até porque eu acho que a raça humana, se ela não tivesse essa coletividade, ela não avançaria como espécie. Não, Né? até porque tem mais pessoas boas do que ruins no Sim, mundo. com certeza. E aí, esse dia, o que eu vi? Eu vi uma outra casa de uma outra pessoa, um exemplo, estou dando essa correlação, né? Que era uma casa igual a que o cara tinha, só que quando chovia, o esgoto transbordava no chão da casa. Então, aí eu pensei o seguinte, se esse cara que morava nessa casa morasse na outra casa, que a gente também acha que a casa não é apropriada, seria super feliz, né? E aí você percebe que é justamente Tudo é relativo, isso. né? É, como você olha para sua vida, seja feliz com a sua vida, porque sempre vai ter alguém aqui, alguém ali, né? E não é isso que vale. Se você não conseguir ser feliz com aquilo que você é, não adianta, nada vai te agradar, né? E você vê ali embaixo, assim, você vê ali naquela situação, como é bem isso, como aquela pessoa, se tivesse uma condição um pouco melhor, seria tão feliz, né? E que se ele mudasse para essa condição melhor, ele continuar olhando muito para cima, ele talvez não seria... Não satisfaria com aquilo, né? E mesmo esse que tem o esgoto que sobe, ele olha para baixo também e valoriza. E fala, vai ter um pior para baixo e um melhor para cima. Né? Então, acho que essa é uma lição bem legal, assim. E várias, assim. É uma escola. Assim, eu acho que... Quem não conhece, depois procura. Acho que tem vários vídeos, várias histórias e como ajudar, como se envolver. A gente fez, quando teve a operação do Rio Grande do Sul, porque o que acontece? O Casa Fome, ele se especializou muito em fazer as cestas e distribuir as cestas. Porque fazer a cesta, a gente fala assim, puxa, beleza, eu vou lá e eu compro uma cesta pronta. Só que, por exemplo, a gente mandou, acho que para o Rio Grande do Sul, quase umas 26 carretas. Sei lá, vou pegar uma referência assim, vamos imaginar 30 mil cestas. Né? Se eu for no mercado e comprar 30 mil cestas, o que vai acontecer ali? Eu tenho 30 toneladas dentro dessa cesta de sal. Então, para eu transportar esse sal, eu vou gastar, por exemplo, 2 carretas só para transportar sal, que não tem caloria e que não vai alimentar ninguém. Entendeu? Então, assim, o que a gente começou a fazer? A gente começou a estudar para ver qual que era a cesta, a melhor relação custo-benefício de peso, de caloria e de nutrição, preço. Entendeu? Porque eu também tenho como otimizar o custo. Claro. Né? Isso muda muito, porque às vezes a pessoa fala assim, eu vou fazer uma cesta de, sei lá, 25 quilos. Porque eu vou sustentar a pessoa por 2 meses numa situação de emergência. Só que o problema é o seguinte, você chega ali, se eu estou mirando na pessoa que está em maior estado de vulnerabilidade, às vezes a pessoa ela é deficiente física, às vezes é um velhinho que não consegue carregar. Né? Então a gente chegou numa conclusão ali que se a gente fizesse essa cesta emergencial com no máximo 12 quilos, entre 11 e 12 quilos, e com caloria na veia ali, seria a melhor opção. Né? E aí você vai otimizando. Então, assim, hoje, ali, por exemplo, o arroz, como é muito commodities, arroz sobe, feijão sobe, a gente faz um banquinho ali, quando o preço está baixo, a gente compra mais e estoca, e com isso a gente vai conseguindo equalizar, né? Daniel, é impressionante, assim, quanto mais eu ouço da sua história, mais eu vejo uma consistência. Você falou na construção que você usa intuição mais dados, no Instituto Casa Fome, mesma coisa, né? Uma instituição lá junto com dados. A gente eu quero explorar mais um monte de coisa. Acho que um último assunto que eu queria trazer é sobre esporte, porque esporte também acho que ele está aí na sua vida há bastante tempo, ele vai mudando, ele traz família, negócios. Como é que o que é o esporte para você? Como você insere ele na sua rotina? Eu acho que o esporte, assim, de resistência, né, que são provas longas e tal, eu acho que ajuda muito a isso, é planejamento, resiliência. Você é triatleta... Agora sim, eu tô meio não, aposentado, assim. Já ganhou. O que você já fez? Conta o que você já fez. Não, eu fiz, sei lá, acho que uns meio Iron, acho que eu fiz uns 10. O Iron eu fiz uma vez. As provas de ciclismo. Mas, assim, o foco, eu acho que, assim, o que o esporte ele me entregou? Ele me entregou qualidade de vida, que eu não tinha. Assim, eu acho que até os 35 anos eu era bem sedentário. Né? Preocupação com a alimentação. Isso. Meu pai infartou, meu avô infartou, então eu ia infartar. Né? Eu acho que isso me deu uma qualidade de vida, uma sobrevida que eu não teria, né? Porque estresse e sedentarismo é uma coisa que é um prato cheio ali. E eu acho que essa resiliência, entendeu? Porque quando você faz uma prova que você sofre, que você chora, né? Que ali você fala, puxa, não vou conseguir e tal, você cria resiliência e os outros desafios, eu acho que todo mundo conta um pouco isso, né? Que faz prova de resistência, que você ali, os desafios ficam mais fáceis, né? Então, assim, você foi lá e nadou, pedalou, correu, pedalou 180, correu uma maratona depois e tal, aí você tem um desafio no dia a dia ali,
aquele desafio, ele, de uma certa forma, ele se torna mais fácil de ser superado, né? Então, eu acho que é a mesma coisa. A gente fez uma prova na Mongólia, até foi com o Ventura e o Roldão, que a gente, dormia em barraca, nada em rio gelado. Então, o que acontece? Quando você volta e você tem água Aquele encanada, luxo. né? Então, a pessoa fala assim, pô, por que você vai lá sofrer, né? Mas não é, sofrer, você sofre 5 dias no ano, né? Só que os outros 360, pô, você dá valor que você tem água encanada, que a água sai quente, O né? sofrimento ajuda a Você liga a valorizar o torneira ali, privilégio. sai, e que a sua cama é uma delícia de você dormir. Que alguém cozinha para você, comida gostosa. A comida vem ali automaticamente, Aham, né? Então, aham. quer dizer, a gente é muito privilegiado e eu acho que a gente não percebe isso. E a gente acaba não dando valor para essas pequenas coisas. Ou né? grandes coisas, mas enfim, esses privilégios todos, né? Sim. Né? E você falou um pouco do IPO, né? Que você teve muito apoio nas doações para o Caça-Fome, etc. Você Sim. tem vários amigos lá, né? Você acabou de citar 2 com quem você foi para a Mongólia. Que mais o IPO trouxe para você e fez diferença na sua vida? Conta um pouco para a gente. Uma coisa que eu vi, primeiro, assim, se você falar de fórum, né? Eu acho que uma grande lição que o fórum me deu no início já foi de ter a escutativa. Eu percebia que, assim, a pessoa estava falando ali a apresentação, queria falar, tal. Até hoje, assim, talvez eu falando isso, meu pessoal do fórum vai ainda dar uma risadinha. Mas, assim, eu melhorei muito, assim, eu acho que nesse aspecto, assim, de você de fato ter uma escutativa, né? De você, pô, eu tô conversando com você, pô, eu não tô com o celular aqui, eu tô focado em você. Eu acho que, assim, isso foi uma grande lição, assim, do IPO para mim. A pontualidade também, eu acho que, assim, eu não tinha uma pontualidade, eu não achava... Assim, eu acho que no IPO ali, a gente percebe o seguinte, pô, a gente vai se reunir, né? Todo mundo está saindo dessa sua empresa e está indo ali para a gente estar junto, tá dando o seu tempo. Pô, é uma falta de respeito se eu chego ali atrasado, porque eu estou prejudicando. Ele veio dar o tempo dele para mim, né? Então, eu acho que, assim, de cara, esses 2 fundamentos, assim, já... Agora, o resto, assim, não precisa nem um monte de coisa, né? Que a gente tem essa questão de você poder ter essa troca, né? Eu digo que, assim, eu tenho 10... O meu fórum me dá 10 skills, né? São pessoas diferentes que estão ali, eu tenho um problema, eu consigo resolver de uma forma totalmente diferenciada, né? E eu acho que quanto mais homogêneo, assim, mais heterogêneo for o fórum, né? Sim. Ainda melhor, porque você recebe opinião, um para virar para a direita, o outro para virar para a esquerda, de exemplos de vida que eles tiveram, e você vai poder escolher a sua com mais tranquilidade. Com mais né? dados. Olha só, com mais experiências. E assim, não posso deixar de falar do negócio do Caça-Fome, porque todo mundo ajudou, né? Não dá assim, se eu falar de um aqui, eu falei dos 2 porque são mais, assim, direto do meu fórum, assim, mas todos do meu fórum, todos do Fórum Nacional, Fórum da Construção, né? Tenho 3 fóruns, assim, todos sempre participaram, e não só do fórum, mas do IPO geral. Qualquer problema que eu tenha, putz, eu preciso de farinha. Aí vem o Cris lá e doa farinha. Preciso de produto da Balduco. A Balduco, assim, assim, todo mundo colabora. Então, assim, não dá para descrever. E tá todo mundo esperando o próximo. Quando vai ter um evento de família, do Caça-Fome, pra gente ir, porque todo mundo gosta muito e aprende muito, assim como seus filhos aprenderam. Acho que foi bem, eu acho que né? o último evento que a gente fez grande, que foi bastante gente do IPO, né? Foi bem legal, foram montados 10 mil cestas em 3 horas. Olha. Né? E a gente fez um estilo de corrida, assim, que tinha uma largada, passava num totem, todo mundo descia para suas, assim, para suas ilhas para montarem as cestas. Foram, acho que, 7 ou 8 times. E tinha uma competição ali para ver quem terminava primeiro, né? Mas depois tinha uma solidariedade que mesmo que todo mundo terminasse primeiro, tinha que esperar o último pallet ser montado. Aí o último pallet foi empurrado por todo mundo, o último pallet cruzou a linha de chegada e aí todo mundo passou, ganhou medalha de participação e tal. Foi um evento bem legal, acho assim, os filhos de todo mundo que foi, assim, montando junto, trabalhando junto com o pai e a mãe na ilha. É uma experiência bem legal, assim, vale super a pena. Maravilhoso. Estou esperando a data. Estou ansiosa aqui para ser convidada. Ai, Daniel, queria ficar mais muito tempo aqui batendo papo. Você tem tanta história, tanto aprendizado, tanta lição de vida aí para contar, que foi maravilhoso. Um singelo agradecimento aos nossos convidados. É um livro. A gente escolheu aqui o Antifrágil, do Nassim Taleb. Tudo a ver com o Daniel. O Nassim é conhecido por escrever sobre probabilidade e incertezas. Aqui ele fala das coisas que se beneficiam com caos. Espero que você goste.
Boa leitura. Aqui, ó, E- bem caos mesmo. Acho que é a vida no caos. E a gente queria só agradecer muito, né, que você aceitou Obrigado. esse convite. Uma honra estar aqui com vocês. Gosto pessoalmente dos dois. Boa, é muito legal. Então, Não vou perguntar estamos de quem você juntos. gosta mais, porque eu sei que eu perco nessa. É melhor fazer encerramento. Não, tem uma dica que eu falo assim, que o meu fórum pergunta assim, qual fórum Qual fórum você é gosta melhor? mais? Então eu falo assim, ó, ele é o meu favorito e você é a minha predileta. Tá perfeito. Aí tá resolvido. Ai, muito bom. Eu tenho 2 irmãos, um irmão e uma irmã, e eu falo que ele é meu irmão favorito, ela é minha irmã favorita. Então pronto também. Facilita. Muito bom, mas queria agradecer, né? A gente está encerrando mais um episódio do IPOcast, agradecer todo mundo que ficou até aqui, agradecer ao Marcelo por Mais dividir uma esse juntos. episódio, mais uma juntos, foi maravilhoso. E não esqueçam de seguir a gente aonde? Nos nossos canais. Canais do YouTube e do Spotify. Até a próxima! Para saber mais, acesse o portal exame.com e busque pelo menu do site pelo canal Líderes Extraordinários.